Olá pessoal, sou o professor Carlos, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa disciplina de matemática financeira. E hoje a gente inicia um novo tópico, um novo tema aí dentro do nosso curso, que é o tema de séries de pagamentos. Né? E a partir de agora a gente vai trabalhar um pouco com algumas questões que envolvem o cálculo de prestações, né? Não só o cálculo de prestações, mas cálculos em geral que envolvam prestações, tá? Então nessa aula a gente vai começar com uma parte um pouco mais teórica, alguns conceitos que serão a base do nosso curso, né? Que servirão de base, sem os quais a gente provavelmente terá alguma dificuldade de acompanhar as próximas aulas. Então vamos lá. Vamos a uma primeira definição aqui de Teixeira, né? Entende-se sequência uniforme de capitais como sendo o conjunto de pagamentos ou recebimentos, depende no contexto que está inserido aquele cenário em que a gente está investigando, né? De valor nominal igual, que se encontram dispostos em períodos de tempo constantes, né? Ou seja, valor nominal igual, eu vou pagar prestações de R$ 200 em períodos de tempo constantes. Uma prestação por mês. Então, todo mês eu pago uma prestação de R$ 200. Ao longo de um fluxo de caixa. Então, se são 10 prestações, o meu fluxo de caixa aqui tem 10 meses e eu vou pagar R$ 200 todo mês. Se a série tiver como objetivo a constituição do capital, este será um montante. Ou seja, você vai guardar R$ 200 por mês na sua poupança e vai querer ver quanto você vai ter ao final de um ano. Então, você vai buscar saber quanto será o montante daqui a um ano, né? E ao contrário, ou seja, se o objetivo for a amortização de um capital, este será o valor atual. Então, se você estiver pagando algumas prestações, né, você estará então fazendo o cálculo aí do valor atual, ok? Então, caracterizam-se por prestações em intervalos de pagamento regulares e de prazo definido. Né? Isso são as características de séries de pagamentos. São prestações em intervalos de tempo, né? De pagamentos ou recebimentos regulares, né? Com um prazo definido. 8 prestações, 10, 24, 60. Né? E aí existem algumas classificações que servirão também aí de base, né? Para a gente tomar algumas atitudes na hora de resolver um ou outro exercício. Então é importante que a gente conheça a classificação e saiba classificar cada um dos cenários que a gente vai investigar. A primeira classificação é em relação ao prazo. Né? Ela pode ser temporária, né? Ou seja, quando a duração é limitada, né? Limitada por um período de tempo. Então, aqui, por exemplo, um consórcio. Se você fizer um consórcio de uma casa, um consórcio de um carro, você sabe quantas prestações você vai pagar. Né? Então, ela é limitada porque ela vai ter um fim. E ela pode ser perpétua. Né? Uma série de pagamento pode ser perpétua quando a sua duração é ilimitada. Né? Aí o nosso exemplo aqui é a aposentadoria. Né? Supondo que a gente se aposente amanhã, quantas prestações, né? Quantos meses a gente vai receber aí de aposentadoria? Bom, enquanto a gente estiver vivo. Então não dá para a gente prever, né? Não é limitado. É ilimitado. Se eu viver por mais 30 anos depois da aposentadoria, eu vou receber por mais 30 anos. Se eu viver mais 5 anos, eu vou receber por mais 5 anos. Então ela é limitada porque a gente não consegue prever a quantidade exata de pagamentos ou recebimentos dentro dessa série. Legal? Então, continuando aqui, outro tipo de classificação é em relação ao valor. Né? As séries de pagamento elas podem ser constantes quando todos os pagamentos ou recebimentos, saques ou depósitos têm valores iguais. Né? Então, se você vai pagar ou vai receber sempre uma parcelinha de R$ 200, ela é constante.
Ela pode ser variável, quando todos os pagamentos ou recebimentos, saques ou depósitos não têm valores iguais. Ou seja, se todos esses pagamentos eles não possuem valores iguais, eu vou dizer que ela se classifica como uma série de pagamento variável. Quanto à forma, aqui é um item bem delicado e bem interessante para a gente, tá? Ela vai ser imediata quando o primeiro pagamento ou recebimento, saque ou depósito, né, depende do cenário, ocorre no primeiro período. Normalmente é isso que acontece. A gente vai pagar ou compra alguma coisa hoje, a gente paga a primeira parcela no primeiro período, né? E esse primeiro período, ele pode ser considerado como um período postecipado, né? Uma série postecipada, quando a ocorrência é no final do período. Ou seja, se eu comprei no dia 1º, vão se passar 30 dias e eu vou pagar só no primeiro dia útil do mês seguinte. Então, quando a gente fala quando a ocorrência ocorre no final de um período, eu conto 30 dias e aí eu pago no período seguinte. Então, postecipada, a gente pode fazer o seguinte link. O primeiro pagamento ocorre posterior à compra. Postecipada, posterior. Ocorre posterior à compra. E ela pode ser antecipada, quando a ocorrência é no início do período, ou seja, na data zero, no momento da assinatura do contrato. Ou seja, eu comprei hoje uma geladeira e vou parcelar em 10 vezes, mas eu vou pagar a primeira no ato da compra. Vocês já devem ter visto em alguns anúncios, por exemplo, 0 mais 10. 0 mais 10 quer dizer que você não paga nada no momento da compra, né? Vai pagar 10 parcelinhas, sendo a primeira no período posterior à compra, ou seja, no mês seguinte. E também, provavelmente, vocês já viram um cenário como esse aqui, por exemplo, de 1 mais 9. Também são 10 prestações, porém eu vou pagar uma no ato da compra e mais 9, né? Sendo a segunda parcela no mês seguinte. Então, são esses dois cenários que a gente se encontra. Postecipado, posterior à compra. Antecipado, eu estou antecipando o primeiro pagamento. Ou seja, eu vou pagar junto, né, no mesmo momento em que ocorre a compra do bem. Tá? Então, essa partezinha é bem importante. E quanto à forma, né? Quanto à forma, também ela pode ser imediata, como a gente acabou de ver, mas ela pode ser diferida ou com carência. Normalmente a gente conhece como com carência, né? É quando o primeiro pagamento ou recebimento, saque ou depósito não ocorre no primeiro período, havendo um espaço de tempo maior que um período. Porque se eu compro hoje e eu tenho um período de folga, eu estou num pagamento, uma série de pagamento postecipada, né? Porque eu estou pagando no período seguinte, né? Então, para ser com carência, tem que ser o período sem que haja pagamento maior do que 1, tá? O qual a gente chama aí de período de carência. Então, eu posso comprar hoje e pagar daqui 5 meses a primeira parcela. Posso comprar hoje e pagar daqui 7 meses. Posso comprar hoje e pagar daqui 3 meses. Eu só não posso comprar hoje, pagar daqui 1 mês e falar que eu tenho carência de 1 mês. Não. Nesse cenário, eu estaria numa série postecipada, né? Uma série imediata postecipada. As séries com carência, elas também podem ser postecipadas. Né? Quando ela vai ser postecipada? Quando você tem 5 meses de carência e teu primeiro pagamento ocorre no 6º mês. Então, terminou a carência no 5º mês, você só vai pagar no período seguinte, no 6º mês. Porém, as séries com carência elas podem ser antecipadas, né? Quando isso ocorre? Quando no encerramento da tua carência ocorre o primeiro pagamento. Ou seja, você teve 5 meses de carência, no 5º mês você já vai e faz o primeiro pagamento. Tá? Então, são estes os dois cenários, assim como postecipada e antecipada são séries imediatas, elas também são séries com carência. Né? Aí vai depender muito do contexto em que nós estivermos estudando. Outro tipo de classificação é em relação à periodicidade. Né?
ela vai ser periódica. O que é uma série periódica? Quando os intervalos de pagamento ou recebimento, saque ou depósito são iguais. Então, eu vou pagar 10 parcelas mensais, ou seja, todo mês uma parcela. Então, o meu intervalinho ali é o mesmo. E, obviamente, ela vai ser não periódica quando os intervalos não forem iguais. Se em algum momento você estiver, por exemplo, guardando um dinheirinho na poupança. Então, você guarda no mês de novembro, né? Você guarda no mês de dezembro. Aí você não quer guardar nem em janeiro nem em fevereiro, você só volta a guardar em março. Então, quer dizer, o teu período, o teu intervalo aí, né, em que você está fazendo um depósito, está sendo diferente, eles não são iguais. Então, aí é uma série não periódica. Ok? E vamos agora começar aqui o nosso estudo da série uniforme, né, de termos postecipados. São séries imediatas postecipadas, aquelas em que ocorre o pagamento após o primeiro período. Nesse primeiro momento, a gente vai ver apenas uma parte teórica, uma conceitualização, né? E conhecer algumas fórmulas. Aí, a partir da aula 2, a gente começa já nos nossos exemplos. Então, as séries uniformes de pagamento postecipados, né, são aqueles em que o primeiro pagamento ocorre no momento 1. Então, a gente compra no momento 0, né, colocando no fluxo de caixa 0, 1, 2, 3, depende da quantidade de parcelas, e o pagamento vai ocorrer, né, no momento 1. É também chamado de sistema de pagamento ou recebimento sem entrada. Pagamentos ou recebimentos podem ser chamados de prestação, representada pela sigla PMT. Então, essa sigla agora a gente começa a utilizar, né, na nossa calculadora, que vem do inglês payment, que significa pagamento ou recebimento. Então, vamos conhecer agora algumas fórmulas, né? Então, para calcular o valor presente de uma série postecipada, eu vou usar essa formulinha aqui. Então, o valor presente é igual ao valor da prestação, que multiplica 1 mais taxa elevado ao prazo, tudo isso menos 1, dividido por 1 mais taxa elevado ao prazo, vezes a taxa. Ok? A gente vai fazer alguns exemplos e vai colocar essas formulinhas em prática. Cálculo da prestação. Né? Então, eu posso calcular a prestação com a seguinte fórmula. Valor presente vezes 1 mais taxa elevado ao prazo vezes a taxa, dividido por 1 mais taxa elevado ao prazo menos 1. Uma outra fórmula é valor presente vezes taxa, tudo isso dividido por 1 menos, abre parênteses, 1 mais taxa elevado a menos prazo, né? Menos o valor do prazo aqui. Então, são duas formulinhas em que eu tenho o valor presente aqui, né, dentro do meu cálculo. Ainda calculando, né, uma prestação postecipada, eu tenho uma outra formulinha, né, que é o valor futuro vezes a taxa, tudo isso dividido por 1 mais taxa elevado ao prazo menos 1. Percebam que agora eu tenho o valor futuro e não o valor presente. E uma quarta fórmula, também envolvendo o valor futuro, seria valor futuro vezes taxa que divide 1 mais taxa elevado ao prazo menos 1. Então, qualquer uma dessas duas, você pode fazer uso, né, a sua escolha. E assim como você tiver valor presente, você pode escolher qualquer uma das duas anteriores. Cálculo do período, do N, né, de uma série postecipada. Vai ser dado por essa formulinha, né, N igual menos, porque tudo que está dentro das chaves aqui vai dar negativo. Então, a gente usa esse sinal de menos aqui para negativar o valor negativo, ou seja, para deixá-lo positivo, né? Então, vai ser LN, né, teclinha LN da nossa calculadora, que multiplica 1 menos valor presente dividido pelo valor da prestação vezes a taxa. Então, eu faço a divisão do valor, do valor presente pela prestação, multiplico pela taxa. Esse valor que eu encontrei, eu vou lá e faço 1 menos esse valor. Depois eu vou e calculo o logaritmo desse daqui, né, desse resultado todo aqui. E no denominador eu tenho ln de 1 mais taxa, né?
calculo o logaritmo do denominador e depois divido com o valor do numerador. Depois é só pedir aqui para negativar usando o CHS e aí a gente já tem o valor do prazo. Ou outra formulinha que eu posso utilizar, né, é essa aqui, só que essa aqui envolve valor futuro, enquanto a primeira envolve valor presente. Né? Então, você vai utilizar uma ou outra dependendo do cenário e das informações que você tiver no seu exercício. Então, aqui eu tenho o logaritmo, também ln, que multiplica. Né? Ou seja, multiplica não, na verdade estou calculando o valor de logaritmo. Né? Do valor futuro vezes a taxa, dividido pela prestação mais 1. Calculo isso e depois vou lá e peço o logaritmo desse valor aqui dentro dos colchetes. Depois eu somo 1 com a taxa, calculo o logaritmo também e divido esses dois. O valor vai dar um valor negativo, eu vou e depois aperto o CHS, né? O CHS é a tecla que negativa um valor, então como meu valor já vai estar negativo, ela vai trocar o sinal e aí vai ficar positivo. E nós temos ainda o cálculo do valor futuro, né? Que aí nós temos só uma formulinha, que é o valor da prestação, que multiplica 1 mais taxa elevado ao prazo, menos 1, tudo isso dividido pela taxa. Legal? São essas formulinhas que a gente vai utilizar aí na parte de séries imediatas postecipadas, né? Essa primeira parte aí do nosso estudo. Depois vai ter um conjunto de fórmulas aí para séries postecipadas, ou melhor dizendo, perdão, para séries imediatas antecipadas, e depois as séries com carência também tem um outro conjunto de fórmulas. Mas aí, oportunamente, a gente vê uma a uma dentro dos nossos exemplos que serão discutidos. Tá legal? Então, até a próxima aula, na qual a gente já vai começar a resolver alguns exemplos. Um abraço e até lá!